Meditemos um pouco, primeiro, sobre a natureza das trevas. Eis uma das coisas mais misteriosas da existência. E tua vida está ligada a essa questão. Não podes deixar de pensar nela. Precisamos entender a natureza das trevas, porque da mesma natureza é o sono, da mesma natureza é a morte e da mesma natureza é toda a ignorância. A primeira coisa que te será revelada se meditares sobre as trevas é que as trevas não existem. Não têm qualquer existência. É mais misteriosa a treva do que a luz e não tem absolutamente existência. Pelo contrário, não passa de ausência de luz. Não há trevas em lugar nenhum. Tu não as podes encontrar. Elas não têm existência em si mesmo. Acontece simplesmente que a luz não está presente. Se há luz, não há trevas. Se não há luz, as trevas aparecem. A treva é a ausência de luz, não a presença de alguma coisa. Por isso é que a luz vai e vem, mas a treva permanece. Não é, mas permanece. Podes criar a luz, podes destruir a luz, mas não podes criar a treva e não podes destruir a treva. Ela está sempre ali, sem absolutamente estar ali. A segunda coisa que compreenderás, se contemplares a treva, é que por causa da sua não existência, nada podes fazer com ela. E se tentas fazer algo, tu serás derrotado. As trevas não podem ser derrotadas, pois como podes derrotar algo que não é? E se fores derrotado, pensarás, isso é muito poderoso, pois derrotou-me. Mas será absurdo. As trevas não têm poder. Como pode uma coisa que não é ter poder? Tu não és derrotado pelas trevas e seu poder. Tu és derrotado por tua insensatez. Em primeiro lugar, começaste a lutar e isso foi insensato. Como podes lutar com alguma coisa que não é? Lembra-te, tens estado lutando com muitas coisas que não são, como as trevas. A moralidade como um todo luta contra as trevas. Por isso é estúpida. O todo da moralidade, incondicionalmente, é uma luta com as trevas. Uma luta com algo que não é. O ódio não é real, é apenas a ausência do amor. A cólera não é real, é apenas a ausência de compaixão. A ignorância não é real, é apenas a ausência do estado de Buda, da iluminação. E toda a moralidade continua lutando contra o que não é. E essa é a diferença entre religião e moralidade. A moralidade tenta lutar contra as trevas e a religião tenta acordar a luz que está escondida no interior. Não te preocupes com as trevas, mas simplesmente tenta encontrar a luz íntima. Desde que a luz ali esteja, as trevas desaparecerão. Desde que a luz ali esteja, não precisarás fazer nada em relação às trevas. Elas simplesmente não existirão. As trevas estão profundamente envolvidas em tua existência. Sempre que estás encolorizado, a tua luz interior desaparece. Na verdade, estás encolorizado porque a luz desapareceu. As trevas entraram. Só podes estar encolorizado quando estás inconsciente. Não podes conscientemente encolorizar-te. Tenta isto.
Ou perdes a consciência e a cólera se instala, ou permaneces consciente e a cólera não aparece. Não pode estar encolorizado conscientemente. O que significa isso? Significa que a natureza da consciência é exatamente igual à da luz e que a natureza da cólera é exatamente igual à das trevas. Não podes ter ambas. Se tens a luz, não podes ter as trevas. Se estás consciente, não podes estar colérico. As pessoas perguntam como fazer para não se encolorizarem. Estão fazendo a pergunta errada. Dificilmente se consegue a resposta certa. Faz primeiro a pergunta certa. Não perguntes como afastar as trevas. Não perguntes como afastar as preocupações, a angústia, a ansiedade. Analisa a tua mente e vê, antes de mais nada, porque elas existem ali. Elas existem ali porque não és consciente o bastante. Portanto, faz a pergunta certa. Como ser cada vez mais consciente, ter cada vez mais e maior percepção. Se perguntares como fazer para não te enclorizares, serás vítima de algum moralista. E se perguntares como fazer para estar mais consciente, de forma que a cólera não possa existir, então estarás no caminho certo. Então tu te tornarás um investigador religioso. Tu podes ter vagado entre as trevas durante milhões de vidas, mas não podes destruir tua luz interior, porque as trevas não podem ser agressivas, elas não existem. Como pode aquilo que não existe ser agressivo? As trevas não podem destruir a luz. Como podem as trevas destruir a luz? Mesmo uma chama pequena, as trevas não podem destruir. Não podem saltar sobre ela. Não podem entrar em conflito com ela. Como podem as trevas destruir uma chama? Assim, a escuridão verdadeira é o teu esquecimento, que por sua vez chama a cólera, a ganância, a sensualidade, o ódio, o ciúme. Mas não são eles que te atacam. Lembra-te, tu foste o primeiro a enviar o convite. Vieram como hóspedes, como convidados. Podes ter esquecido que lhes fizeste o convite. Podes esquecer, porque esqueceste a ti mesmo. Podes esquecer tudo. Esquecimento eis a real escuridão. Se recordares, tornar-te-ás luz. Se esqueceres, tornar-te-ás trevas. Torna-se simplesmente mais consciente e as coisas começarão a se modificar. Torna-te mais da natureza da luz, simplesmente, e as trevas desaparecerão. Durante milhões de vidas, por muitas eras, permaneceste nas trevas, mas não te sintas deprimido nem desesperançado, porque mesmo tendo estado nas trevas durante milhões de vidas, neste mesmo momento, podes alcançar a luz. Shiva disse: despertando, dormindo, sonhando, conhece-te como luz. E quando despertas, movimentas, comes, trabalhas, lembra-te de ti como luz, como se no teu coração ardesse uma chama e o teu corpo mais não fosse do que a aura que circunda a tua chama. Imagina isto: no teu coração arde uma chama e o teu corpo não é mais do que uma aura de luz que circunda a chama. O teu corpo é apenas uma luz à volta da chama. Deixa que ela desça às profundezas da tua mente e da tua consciência. Assimila. Demorará algum tempo, mas se continuares a pensar nela, a senti-la, a imaginá-la, dentro de pouco tempo
serás capaz de lembrar dela todo o dia. Enquanto desperto, deslocando-te na rua, és uma chama em movimento. A princípio, ninguém mais estará consciente dela, mas se continuares ao fim de 3 meses, outros tomarão igualmente consciência. Somente quando outros tomam consciência é que tu estarás à vontade. Não digas nada a ninguém. Imagina simplesmente uma chama e o teu corpo apenas como a aura que a circunda. Não o corpo físico, mas o corpo elétrico, um corpo de luz. Continua essa prática. Se persistires, num espaço de 3 meses, ou muito próximo disso, outros tomarão consciência de que algo te aconteceu. Sentirão uma luz subtil que te rodeia. Quando te aproximares deles, sentirão um calor diferente. Se os tocares, sentirão um toque ardente. Tomarão consciência de que algo estranho está a passar-se contigo. Não digas a ninguém. Quando os outros se tornam conscientes, então podes sentir-te à vontade. Tal como a semente que inicia a sua vida na escuridão do solo. Ou como a criança que inicia a vida na escuridão do ventre. Todos os inícios são no escuro. Porque a escuridão é uma das coisas mais essenciais para qualquer coisa iniciar. O início é misterioso, daí ser necessária a escuridão. E o início é muito delicado, também por isso a escuridão é necessária. O início é igualmente muito íntimo, e é também por isso que a escuridão é necessária. A escuridão tem profundidade e um enorme poder de sustento. O dia cansa-te, a noite rejuvenesce. Amanhã vai chegar. Seguir-se-á o dia. Mas se tiveres medo da escuridão, o dia nunca mais chegará. Se quiser ignorar a escuridão, então o dia será impossível. Há que atravessar a noite escura da alma para alcançar a alvorada. A morte está primeiro. Depois existe a vida. Na sequência normal das coisas, o nascimento surge primeiro e só depois a vida. Mas no mundo interior, na viagem interior, é precisamente o contrário. A morte surge primeiro e só depois a vida.